Amém. Hoje o tema da minha ministração é intimidade não é para amadores. Parece uma coisa meio estranha, né? Tipo, a intimidade é uma coisa de amar, de aqueles que amam a Deus, são os adoradores, aqueles que se lançam, se entregam em busca a Deus. Mas a gente vai trabalhar um pouco nessas palavras e acima de um texto de Moisés que nos dá um panorama bem interessante das consequências e das causas que nos afetam quando nós entramos na presença de Deus, como nós buscamos Deus de uma forma mais íntima, mais intensa, mais fiel, e as mudanças que isso gera nas nossas vidas. Amém? Eu não sei aqui quem pegou um tempo, sei lá, uns 10, 15 anos atrás, as igrejas comunidade, o mundo gospel estava pipocando bastante em tudo quanto é canto, né? Sobretudo as igrejas neopentecostais, elas estavam aparecendo em todo quanto é lugar. E alguns movimentos, algumas nomenclaturas apareciam e dava uma orientação sobre um conceito de uma vida cristã. Então, coisas como adoração extravagante, era uma coisa que se ouvia muito. Adoração profética, era uma coisa que se ouvia demais. Intimidade profunda, eram coisas que você ouvia nas músicas, você ainda vê em muitas músicas, você via nas pregações. E isso foi um movimento que eu percebi, né, da minha caminhada cristã, que eu participei muito disso. Eu ia em congressos, eu ia em shows, eu ia em igrejas, eu ia em festivais. E isso era uma das tônicas das coisas que aconteciam bastante, né? Essa busca pela presença de Deus, essa coisa profunda. E aí hoje eu consigo fazer uma reflexão que é interessante, que muito desses movimentos davam uma característica numa relação com Deus, às vezes uma relação quase erótica com Deus, amém? É quase uma coisa erótica, aquela coisa de homem para mulher, de amante, é uma coisa... Se você prestar atenção nas músicas, você prestar atenção no que as pessoas falam, é uma coisa quase erótica, quando não uma infantilidade absurda. Amém? Aquela coisa do Abba Pai, de Jesus, quando ele traz o conceito de que agora eu sou filho, eu pertenço a Deus, esse conceito também dava uma infantilizada nas pessoas, na relação, na exposição da fé das pessoas, na interação das pessoas com Deus, que parece que as pessoas, parece que elas infantilizaram, assim, parece que elas eram um bebê de 3 anos de idade buscando a presença de Deus. Então esses movimentos aconteciam. Um outro movimento que eu percebia muito também era o do frenesi, sabe da coisa do torcedor de estádio? Que vai com a massa, que está ali gritando, empolgado, não sabe o que está acontecendo, não sabe para onde está indo, mas eu estou gritando, eu estou pulando, eu estou junto, o movimento é esse. Mas quando acaba o jogo, cada um volta para sua casa e volta à sua vida. Amém? Eu lembro que quando eu ia para a Marcha para Jesus, lá com muitos anos atrás, né? E aí os meus amigos... E aí era muito... Isso já me marcava desde aquele tempo, assim, que... As pessoas começavam a evangelizar o morador de rua, as pessoas começavam a evangelizar no metrô, as pessoas pregavam para o vendedor do McDonald's, as pessoas, naquele dia, todo mundo virava crente, assim, sabe? E era um movimento, né? Era aquilo, né? O pastor Rogério, a gente foi em algumas, a gente ia vender água, a gente já queria capitalizar as coisas, olha como que a gente não prestava. E a gente ia lá para vender água, porque a gente sabia que os irmãos iam pular, ia cansar e ia precisar beber água. E a gente ia lá vender água para ajudar na igreja, né? Nas finanças da igreja. Mas era esse movimento, assim, naquele dia, parece que, de fato, o mundo virou gospel. O mundo virou crente, o mundo virou um estado, assim, pelo menos São Paulo, né? O local que a gente circulava virou um estado cristão. Todo mundo é crente e está todo mundo numa missão absoluta. E muito desse movimento era pautado nessas ideias, né? Nessas ideias de intimidade com Deus. E esses movimentos, eu percebo hoje que muitas vezes são movimentos vazios, que não levam a um crescimento, que não leva a uma espiritualidade sadia e que não leva, de fato, a uma palavra que é comunhão com Deus. Não leva.
Se você procurar a palavra intimidade na Bíblia, pelo menos na versão NVI, você não acha, não existe a palavra intimidade. Amém? Tem várias palavras que nós usamos no mundo cristão que não estão na Bíblia. Intimidade é uma delas. Amém? Livre-arbítrio é uma delas, trindade é uma delas. São várias palavras que nós vamos incorporando no nosso cristianismo e elas não existem com relação a Deus. A palavra intimidade é uma. E ela tem uma origem no latim, na palavra íntimos, que diz o seguinte: interior, o que é de dentro. Essa é a raiz, é a origem dessa palavra. Uma coisa interior, algo que vem de dentro. Bacana. É legal quando nós usamos a palavra intimidade para nos relacionar, para nos inferir a Deus. Porém, somente intimidade não quer dizer, somente você utilizar essa palavra, somente você fazer uso dessa expressão, eu sou íntimo de Deus, eu estou buscando a intimidade com Deus. Isso não é suficiente para uma vida de transformação. Amém? Como eu costumo dizer, quando eu prego, eu confesso meus pecados. Na outra igreja que eu frequentava, eu dirigia muitos cultos, assim, né? De fim de semana, durante a semana, culto de jovens e tudo mais, né? E eu tocava violão também, passei a parte do louvor e tal, só que eu gostava mais de pregar do que da parte musical, e eu também não me dava muito bem com o pessoal do louvor. Eu não sei se vocês sabem, mas pregadores e levitas são inimigos naturais, tá? Se ninguém nunca contou isso para vocês, é verdade. Mas aqui na igreja isso não acontece, eu prometo, eu não vou dar trabalho. Mas se você for fazer uma pesquisa, conversar com seus amigos de outras denominações, pregadores e levitas são inimigos naturais. E eu era um cara muito chato. E eu lembro que, num determinado momento, eu estava liderando um culto de jovens todos os sábados. E quando os pastores, os líderes estavam presentes, tudo funcionava conforme programado. Vai começar às 7 horas, às 7h40 acaba, pregação, oferta, oração final. Então seguia-se o rito correto. Mas o dia que os pastores e os líderes não vinham, parece que todo mundo ficava possuído. Que aí começava uma disputa. Aí o pessoal do louvor, em vez de cantar 40 minutos, eles cantavam 1h30. E eu que ia pregar, eu ficava, não vai ter tempo para pregar, não vai ter tempo para pregar. E aí eu ficava possesso, porque eu já era de noite, não poderia demorar muito. E era uma disputa terrível. E aí, às vezes, eles estavam cantando, eu interrompia, vamos orar agora, irmãos, amém, os irmãos podem sair agora, vamos ler a palavra de Deus. Eu atravessava diretamente, assim, as músicas, né? E aí eles ficavam possessos comigo quando eu fazia isso. E aí eu lembro de um culto uma vez, que tava essa coisa da música e não acabava nunca mais, e começaram a cantar e chamar todo mundo para frente, aquela coisa, tal. Aí um dos músicos que estava tocando, e aí ele foi lá na frente, e aí ficou aquela unção, aquele frenesi, aquela coisa toda. E eu lá do fundo olhando pro relógio, e não vai dar hora de eu pregar, não vai dar hora de eu pregar. E aí eu lembrei de um livro que eu tinha lido, de um pastor chamado Carlos Anacondia, o pastor Maurício conhece. E num dos livros ele relata uma história de que numa igreja, todo culto tinha esse movimento de adoração, de entrega, de intimidade, e aí um rapaz lá na frente se ajoelhava e colocava as mãos na cabeça dele, orava por ele, pedia para que Deus derramasse unção sobre ele e tudo mais. E aí, depois de um determinado tempo, ele foi lá na frente, aí ele começou a pedir, Deus, enche minha vida, enche esse vaso, enche. Aí uma senhora lá do fundo da igreja falou, Deus, não enche não. Não enche não porque ele vaza. Tudo que ele recebe, ele perde. Eu, munido nessa história, me passam a palavra com, 1 hora de atraso. A primeira história que eu contei foi essa. Vocês vêm aqui, enche, mas vaza. Não adianta nada. Pula, grita, rodopia, fala em línguas, mas não muda nada. E paulada devolvia, né? Então, pra você ter ideia, esse era um culto de jovens que eu organizava e conduzia, né? Um pecador terrível era.
mas eu tô melhorando. E aí, eu lembro que depois de um tempo, a igreja tinha muitos jovens e a gente estava meio perdido, assim, sem muito o que fazer da vida. E aí Deus ministrou muito forte no meu coração para começar um trabalho, um projeto na igreja. E eu comecei a fazer um culto de sexta-feira às 9 horas da noite. E aí, como o pessoal do louvor não gostava de mim, não adiantava eu pedir para eles virem cantar sexta-feira às 9 horas da noite, né? Ninguém ia querer, né? Ia falar, se vira agora, seu trouxa. Aí eu falei, putz, e agora, né? Aí eu cheguei nessa pessoa, a gente estava se reaproximando, esse amigo, né? E conversei com ele, assim, bati um papo sincero, falei, pedi perdão, ele pediu perdão e a gente conversou. E aí eu passei a visão do que eu estava querendo fazer, do que Deus estava ministrando no meu coração e falei, cara, a parte musical vai ficar contigo. E eu vou contar com você. E aí foi uma coisa que fluiu muito, muito poderosa. Assim, a gente se reunia toda semana, e aí eu nem percebi que eu já estava fazendo, hoje eu entendo que eu estava fazendo, mas eu tinha começado com ele um processo de discipulado que eu não percebia, porque toda semana a gente conversava para planejar o próximo culto, mas ali a gente orava junto, a gente conversava, eu ensinava algumas coisas para ele, eu passava o que eu entendia de adoração e o que eu queria que ele trouxesse para o culto. E eu lembro que chegava no culto, eu falava para ele, cara, traz a presença de Deus, nos coloca na presença de Deus, nos leva até o altar com as suas músicas, porque a gente quer impactar esses jovens. E geralmente você pensa assim, jovem a gente vai ter que tocar rock, samba, gospel, funk, essas coisas todas que a gente tenta fazer para atrair o jovem, né? Porque a igreja é uma coisa meio chata, então o jovem não quer vir. Mas não, era uma adoração, uma entrega, e aquela galera estava lá, sexta-feira, 9 da noite, e acabava meia-noite, e era uma loucura para levar todo mundo embora, correndo das suas casas, pega o carro de um, e era uma loucura. E foi uma coisa assim que mexeu muito, mas muito, muito mesmo. Ao ponto das pessoas chegavam em mim e falavam assim, nossa, o ciclano mudou muito, o que você fez com ele? E eu falava assim, cara, eu não fiz nada, tipo, o cara tá buscando a Deus, o cara tá se entregando. E, de fato, era uma coisa assim que o dia que ele não conseguia vir no culto, você sentia que a presença, o negócio não fluía. Né? De tão engajado que ele ficou, de tão engajado que estava o processo que a gente estava construindo e o impacto que a gente fez na vida das pessoas, na dele, na minha e na vida de outros jovens. Isso, para mim, foi uma experiência muito marcante. Quando você dá o lugar para Deus e quando você busca, né, Deus de uma forma intensa e de uma forma profunda. Durante esses dias eu tenho desenvolvido o meu discipulado com os meus amigos, meus companheiros, durante toda a semana. E na nossa última reunião eu senti um apelo muito forte, que era, Edinho, ora pela gente para a gente sentir a presença de Deus. E isso me ficou reverberando na minha cabeça durante os dias. E já é um movimento que Deus tem feito no meu coração de busca, de entrega, de buscar a Deus. E aí eu falei assim, eu acho que é isso mesmo. Esse pedido, essa convocação é agora. E aí eu resolvi pregar sobre isso hoje e começar com essa expressão. Intimidade não é para amadores. E aí, pode passar, Vanessa. Depois de toda essa introdução, lá no livro de Êxodo, Moisés ele tem uma experiência ali, depois de todo aquele processo de milagre, de enfrentar Faraó, das pragas, e Deus dá os mandamentos ali no versículo 20, no início do 20, é quando Deus entrega os mandamentos para a nação dele, para o povo dele. E aí tem um momento muito interessante, que é quando Deus quer falar com o seu povo, Deus quer falar com a sua igreja, Deus quer falar com os seus, e aí acontece isso. Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos, e do som da trombeta, e do monte fumegando, todos tremeram assustados, ficaram à distância e disseram a Moisés, fala tu mesmo conosco, e ouviremos, mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. Moisés disse ao povo, não tenha medo, Deus veio prová-los, para que o temor de Deus esteja em vocês, e os livre de pecar. Pode passar, Vanessa. Isso. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. O Senhor disse a Moisés, diga o seguinte aos israelitas, vocês viram por si mesmo que do céu lhes falei, não façam ídolos de prata nem de ouro para me representarem. Façam-me um altar de terra e nele sacrifiquem-me os seus holocaustos
e as suas ofertas de comunhão, e as suas ovelhas e os seus bois. Onde quer que faça celebrar o meu nome, virei a vocês e os abençoarei. Amém? Por enquanto até aí. Então, esse é o cenário. Deus dá os mandamentos, Deus, de uma certa forma, milagrosa, soberana, sobrenatural, espantosa, ele resolve aparecer para o seu povo. É um momento que na teologia vai chamar de teofania, né, que é a presença de Deus ali, viva, presente na realidade das pessoas, no físico, no concreto. E as pessoas recuam. As pessoas preferem ouvir um homem do que ouvir o próprio Deus. As pessoas preferem ter o contato com uma outra pessoa do que com o próprio Deus. E por que a intimidade, eu vou usar essa palavra, mesmo ela não sendo uma palavra boa para a gente, não sendo uma palavra mais adequada para definir o que nós queremos ter com Deus, mas eu vou continuar utilizando ela porque ela é uma palavra que está no nosso entendimento, isso faz com que a gente compreenda, né, o sentido das coisas. Ter intimidade, ouvir Deus face a face, falar com Deus, isso que muitas vezes nós cantamos, isso que muitas vezes nós oramos, isso que muitas vezes nós pedimos, demonstra que na realidade nós não estamos preparados. E que muitas vezes pode ser uma baita mentira, uma hipocrisia muito grande, nós falarmos isso quando na verdade nós não queremos. Porque diante da presença de Deus, a sensação é uma sensação de morte. Amém? Toda vez que você olha na Bíblia, pessoas que tiveram contato direto com a presença de Deus, a Bíblia fala que eles caem como mortos. Vai ver em Apocalipse, João, ele cai como morto. Isaías, ele cai como morto. Moisés, ele tem outras passagens que ele cai como morto. A presença de Deus é tão forte e tão poderosa que automaticamente evidencia o meu pecado e o seu pecado. E isso faz com que a gente tenha essa sensação de que eu vou morrer. Se eu permanecer aqui, eu vou morrer. E antes de eu continuar aqui, eu quero pedir a ajuda de vocês. É que quando você está fazendo uso da palavra na pregação, é muito fácil a gente falar para o outro, tá? Mas eu me incluo em tudo que eu vou pregar aqui hoje. Então, se parecer que eu estou falando só para vocês e não para mim, que é o que eu estiver apontando para vocês não é para mim, desconsiderem, porque é para mim também. E isso era a vida desse povo. Esse povo estava ali, na presença de Deus, Deus falando, e o povo não estava disponível para ouvir. Quando eu falo que a intimidade não é para amadores, porque a palavra amador é uma palavra latina também, e ela tem uma outra conotação, que é aquele que não domina bem a atividade que exerce, revelando-se inábil ou falto de qualificação, inexperiente, ou aquele que entende superficialmente de alguma área de conhecimento ou de alguma atividade. E aí é um grande desafio, porque Deus não nos chama para ser amadores na presença dele. Amém? O amador recua. Amém? Aí você fala assim, então a gente tem que ser profissional na presença de Deus. Não, também, essa palavra também não é boa para se usar num contexto espiritual. Mas amador dá para a gente trabalhar um pouquinho melhor. Quantas vezes nós queremos desenvolver uma vida com Deus, uma relação com Deus, mas nós somos totalmente inábeis, totalmente sem conhecimento, totalmente sem o desejo, aquela coisa, eu vou usar a palavra profissional, aquela dedicação e aquele compromisso ético de fidelidade, de cumprir com o seu acordo. Quantas vezes a gente quer desenvolver uma relação com Deus, mas é uma relação de amadorismo. É uma relação de que, se der certo, legal, se não der certo, também legal. Aquele conceito de graça barata. Deus me perdoou, Deus já morreu por mim, Deus já me deu, Deus já fez, tá tudo bem, Deus me perdoa. E eu fui uma pessoa que fiz muito uso desse conceito. Às vezes eu pecava e falava, Deus, mas o Senhor já sabia que eu ia pecar. O Senhor me conhece melhor do que eu mesmo. Davi já falava, Senhor, sonda e me conhece, sabe se tem em mim algum caminho mau. Deus, o Senhor sabe que tem caminho mau em mim. Então, o Senhor poderia ter me livrado. Eu era tão perverso na minha mentalidade que eu falava, Deus, o Senhor poderia ter me livrado. Né? É uma mente demoníaca, uma mente dessa. E aí você fala, aí hoje você pensa assim, é um amadorismo. E não é isso que Deus espera de nós. Não é isso que Deus quer de nós. O que eu chamo de amador? Vamos pegar qualquer outro exemplo, mas eu gosto muito de um esportista que é o Michael Phelps, o maior medalhista olímpico. Uma vez eu vi que ele treina 8 horas por dia. Um amador não vai treinar 8 horas por dia, correto? Amém? Mas também nunca vai ganhar uma medalha olímpica. Nunca vai chegar numa Olimpíada. Amém?
Para você ser um bom advogado, você precisa estudar durante 5 anos, 4 anos, para estudar pra caramba depois para poder passar na prova da ordem e depois ser um dos melhores para poder entrar na sua área, na medicina, na música, qualquer área das nossas vidas. Se a gente quer ser excelência, há um período de maturidade, de crescimento, mas acima de tudo, há um período de muito sacrifício, de muita entrega. Nós queremos chegar a um status cristão, um nível de cristianismo, aonde a gente não quer passar por essas características semelhantes ao profissionalismo. Amém? Não, a gente prefere ficar no amadorismo. E aí o amadorismo ele te leva para uma outra relação, que na hora que Deus de fato resolve aparecer, você fala, não, Deus, eu vou falar com o pastor, eu vou pedir para que o pastor ore, que o pastor faça, que o pastor pregue, eu vou pedir para que a irmã fulana faça, que a irmã ciclana faça. Hoje você tem um movimento gigante de pessoas iludidas, enganadas, porque elas ficam de igreja em igreja, pulando de igreja em igreja, para que ele encontre o profeta que revele o que ela já sabe que tem que mudar na vida dela, mas ela não quer assumir, porque é o pecado dela. Não é que Deus faça algo grande na vida dela. Então é esse movimento. É um movimento de você pular de galho em galho para que Deus te dê a tal da bênção, o bezerro de ouro. Sabe o bezerro de ouro? Aquela idolatria que você persegue. Foi o que esse povo fez. E Deus já tinha dado a orientação. Vocês não vão fazer ídolos nem de prata e nem de ouro. Mas eles continuaram cegos. A presença de Deus não foi suficiente para intimidar uma vida de pecado. E isso é um complicador. Porque quando a gente pensa, por que eu não quero, né? Ou então, mudando assim, você já perguntou por que algumas pessoas são mais íntimas de Deus do que outras? Você já fez essa burrada de se comparar com outra pessoa? De falar, nossa, mas fulana, Deus fala mais com ele, Deus usa mais ele, Deus abençoa mais a vida dele e não faz isso com a minha? E aí a gente pergunta, por que Deus usa tanto fulano, ou Deus usou tanto ciclano e não me usa? Deus tem um filho predileto, Deus escolhe? Não, não é isso. Tem a ver com o nível de entrega. Tem a ver com o nível de dedicação. O nível que você se lança na busca por Deus. Mas lembra-se, não é aquela busca erótica, não é aquela busca infantilizada e não é aquela busca de frenesi, irracional muitas vezes. Não é isso que Deus quer de nós. Quando nós somos confrontados com a presença de Deus, não é regras, mas tem coisas que acontecem de imediato. Uma delas é, ninguém no fundo gosta de ser íntimo de Deus. Porque intimidade com Deus pressupõe que os seus pecados fiquem expostos. E ninguém gosta. Ninguém gosta. Não tem ninguém que fale, eu gosto que todo mundo conheça os meus pecados, que todo mundo veja os meus pecados. Ninguém gosta disso. Mas sabe a tal da intimidade que a gente canta, que a gente prega, que a gente fala que quer? Se vier, vai aparecer os meus e os seus pecados. Talvez seja por isso que a gente, na hora, dá um passo para trás. Esse povo, ele ficou escravo durante 400 anos, ele viu a mão de Faraó, ele viu Deus fazer milagre, e ele falou, eu quero Deus, eu quero servir a Deus, eu quero adorar Deus no deserto, eu quero buscar Deus. Mas quando Deus aparece, eles falam, não. Fala você, Moisés. A gente não. Fala, paga o preço fulano, eu não. Quando a gente se aproxima da presença de Deus, outra coisa que Moisés deixou muito claro, não tenha medo, os nossos medos ficam expostos. E quando você tem medo, isso demonstra uma outra coisa, que é insegurança. Insegurança demonstra uma outra coisa, que é a falta de confiança em Deus. E aí a gente canta e prega e fala que busca, que adora, que serve, mas na verdade a gente tem medo que os nossos pecados apareçam, e a gente tem um monte de medo porque a gente não confia que Deus possa ser Deus nas nossas vidas. E são coisas que só vão aparecer num momento de intimidade, de comunhão, na presença de Deus. Fora desse espaço, fora deste contato, a gente consegue esconder tudo isso. Dá para esconder tudo isso.
Mas quando você entrar na presença de Deus, é impossível não ser confrontado. Lembra da história de Isaías? Quando ele entra na presença de Deus, ele fala assim: ai de mim, que sou pecador, habito no meio de um povo de impuros lábios. A primeira coisa que ele reconhece é o próprio pecado. Ele reconhece, ele vê que ele é um pecador. Pedro, quando ele está ali diante de Jesus, e Jesus faz um milagre, ele fala: afasta de nós, que são pecadores. E Jesus fala: não, hoje eu vou transformar vocês de homens comuns em homens que vivem num outro patamar, que vão para uma outra realidade. Esse é o convite para todos nós que Deus quer, que nós venhamos viver uma outra realidade. Porém, para ir para essa outra realidade, meu pecado vai ser exposto, os meus medos vão ser expostos, os meus desejos ficam expostos. E muitas vezes, na grande maioria, como diz o apóstolo Tiago lá no livro dele, que os nossos desejos não são os desejos de Deus. Que as nossas vontades não são as vontades de Deus. E isso na presença de Deus fica exposta. Porque nós vamos querer uma coisa e Deus vai falar outra. Deus vai apontar um outro caminho da qual eu vou falar: não é isso que eu quero, Deus. Aí Deus: eu sei, o seu desejo é diferente do meu. Outra coisa que fica bem evidente na presença de Deus, no confronto com a presença de Deus, é o nosso pecado, a nossa preguiça, a nossa negligência espiritual. Lembra dos apóstolos? Jesus foi orar no momento mais tenso, mais intenso da vida de Jesus, no ministério de Jesus. O que eles fizeram? Eles dormiram. Jesus falou: vocês vão orar comigo. Daqui a pouco está todo mundo dormindo. Qualquer semelhança é mera coincidência. Comigo e com você. Vamos orar. Ah, não, eu estou com sono. Ah, não, eu estou cansado. Aí Jesus falou: tá bom, vou dar a segunda chance, eu vou voltar de novo, fica aí, ó, eu acordei vocês, eu estou falando, ora, o inimigo está procurando para cirandar a vida de vocês, fica firme. Jesus volta, estão dormindo de novo. Mas eles não queriam estar na presença? Eles não queriam andar com Jesus? Eles não queriam sentir o poder e a graça de Deus, os milagres de Deus? Não era isso que eles queriam? Não é isso que a gente quer? A presença de Deus expõe, muitas vezes, a nossa preguiça, a nossa negligência. Os nossos somente 5 minutos de oração que eu tenho para Deus por dia. O pouco tempo que eu tenho para ler a Bíblia. Eu sei, gente, é duro, mas é isso mesmo, assim. Não tem como eu ficar aqui pregando que a adoração é você se dobrar, se ajoelhar, chorar na presença de Deus, cantar 2 horas seguidas e deixar os pregadores de fora. Não é isso. Isso é muito bonito, é muito legal. Eu gosto de música. A gente poderia fazer o que a gente chama o congresso de louvores, né? Louvorzão, que a gente fica horas cantando. A gente poderia fazer muito isso. Mas isso vai expor meu pecado? Isso vai conflitar os meus medos? Isso vai incomodar a minha negligência e a minha preguiça espiritual? Dificilmente. Quando a gente entra na presença de Deus, outra coisa que fica exposta é o nosso egoísmo. O nosso egoísmo. Quando a gente coloca as nossas necessidades em primeiro lugar, acima de todas as coisas, sempre, para sempre, a gente, o nós, o meu, o eu, provérbio pessoal ali, fica exposto. Não há entrega pelo outro, não há desejo pelo outro. Lembra que toda vez que Jesus estava presente, as pessoas chegavam: tá uma multidão com fome, Jesus. Então, tá uma multidão com fome, dá de comer vocês. Deixa de ser egoísta. Faz você o que tem que fazer. As pessoas, Deus, as pessoas estão sofrendo. Então, vão lá e ora por elas, evangeliza, prega, faz a diferença. Na presença de Deus, o nosso egoísmo fica exposto, porque aí vai demonstrar, falar assim: Deus, eu não quero ir lá pregar para aquela pessoa. Eu não quero ir lá naquela casa dirigir o culto. Eu não quero ir lá falar com o fulano. Aí eu uso a desculpa da timidez. Eu sou tímido, eu não sei falar. Eu não sei como fazer.
Eu não sou o pastor Maurício, o pastor Jairo, a pastora Vanessa, o pastor Rogério, a pastora Vilma, só falei dos fundadores, eu me incluo, tiro fora ainda. Eu não sou eles para fazer como eles. Eu não gasto o tempo de oração deles, eu não leio o que eles leem, eu não me sacrifico como eles se sacrificam, eu não abro mão das coisas do jeito que eles abrem mão da vida deles. Eu não faço isso, então eu não posso ir, Deus. Fora da presença de Deus, nosso egoísmo fica escancarado. Na presença de Deus, o nosso egoísmo ele aparece, como se fosse lançado uma luz sobre ele. E mediante tudo isso, a única alternativa é se manter à distância. Amém? Contra tudo isso, sabe o que a gente faz? A gente se mantém à distância. Mas o povo permaneceu à distância. Não vou chegar perto de Deus, porque na hora que tudo isso for exposto, a sensação de morte vai surgir e todo mundo tem medo de morrer. Então eu não quero morrer. Isso me mantém à distância. Já parou para pensar que a gente está perto e está longe ao mesmo tempo? De Deus? A gente está tão perto e ao mesmo tempo está tão longe. Aí você fala, não, Edinho, mas é impossível acontecer isso. Judas estava tão perto ali, do lado, colado, e estava tão distante o coração dele. Pedro estava tão perto, tão colado, mas estava tão longe o sentimento dele. Davi estava tão perto, tão colado, mas quando ele olha a esposa de Urias, a Batseba, já foi. Caim e Abel estavam tão perto, tão colado ali, servindo o culto, adorando a Deus naquele dia, mas daqui a pouco um matou o outro. Ah, tá bom, vai. Adão e Eva estavam ali, de fato, tão perto, tão junto, tão colado, falando com Deus, ouvindo de Deus, e de repente está tão distante. Assim, muitas vezes é a nossa relação com Deus. Estamos tão perto, aparentemente, mas de fato estamos tão longe, tão distante. E uma vida cristã, ela está sempre indo em direção a Deus. No livro de Tiago, eu não coloquei, mas diz assim, Tiago ele fala assim, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês, que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Aproximem-se, purifiquem-se, arrependam-se. Eu não posso dar a fórmula secreta da intimidade ou da adoração. Tem um monte de livro, tem um monte de gente tentando fazer isso. Eu não posso dizer para você como que você tem intimidade com uma outra pessoa. Você desenvolve esse relacionamento de intimidade. Eu sou abençoado por Deus por ter tido 2 filhos, porque é incrível, do primeiro dia que eles nasceram, a relação com os 2 foi totalmente diferente. E eles são gêmeos. A personalidade dos 2 é totalmente diferente. E o nível de intimidade que eu vou desenvolvendo com cada um, ao modo de cada um, é totalmente diferente. Mas está ali, é uma construção. Todo mundo, né, os casados aqui, aqueles que namoram. Quando namora é uma coisa, quando casa muda tudo. Não é isso? Quando você entra na intimidade, as coisas mudam. De fato muda. Porque agora você vai conviver com aquela pessoa 24 horas. Antes você vivia à distância, você se via de fim de semana, você só saía para lugares para comer, para passear, para se divertir, para ir para casa dos amigos. Você tinha uma vida ali periódica. Está perto, mas ao mesmo tempo está longe. Amém? Eu vou para a igreja no domingo, ou eu vou no Domus, ou eu faço uma coisa. Mas não é do dia a dia. Amém? E agora a gente vai avançar aqui no nosso tempo e na nossa pregação. Não é no dia a dia. Então, uma vida íntima, que não é para amadores, o amador, ele não vai ter uma relação com Deus todos os dias. O amador vai ter uma relação com Deus de fim de semana, de uma vez por semana, 2, 3, talvez. O amador vai conviver dessa forma. Aí você fala assim, Edinho, então tem que vir para a igreja todos os dias também? Não, porque lembra, pode estar perto, mas está longe ao mesmo tempo. Essa não é a questão. Não é o lugar físico. E meus filhos, vou pegando o exemplo deles, eu estou desenvolvendo um processo de intimidade. Não tem como você ter intimidade da pessoa da noite para o dia. Agora vou ter intimidade com Deus. Vou vir em único culto e vou ter intimidade com Deus.
Desculpa, a gente vai se frustrar, que é o que acaba acontecendo muitas vezes. Eu posso criar aqui o culto da adoração íntima, do batismo com o Espírito Santo, do fogo e glória, do Shekinah, do Dunamis, do poder. Aí eu crio um cartaz, a Marina faz um cartaz mais bonito, a gente fica divulgando no WhatsApp, venha que vai ser tremendo, que vai ser poderoso. Desculpa, é uma mentira que estaríamos fazendo. Você não vai criar intimidade da noite para o dia. Intimidade é construído e leva tempo. É todo dia que você cria intimidade. E muitas vezes a gente cai nessa loucura gospel de achar que é dessa forma. E quando a gente cai nessa loucura gospel, a gente vem e acha que agora tá bom. Eu fui lá, eu chorei, eu me derramei, eu caí, eu enchi. Aí é que nem a tiazinha lá fala, né? Não enche não, Deus, porque vaza. Lá na esquina ele vaza. Durante a semana, no trabalho ele vaza, no casamento ele vaza, na faculdade ele vaza, na escola ele vaza. Ele vaza! Eu lembro quando a gente começou a me converter, um amigo meu antes, a gente já até falei dele aqui, a gente ia para a escola. E a gente, infelizmente, durante todo o nosso processo de adolescência, a gente era um projeto de marginal. E aí, na escola, tudo que acontecia de errado, a culpa era nossa. Não interessa se a gente estava envolvido ou não. Aconteceu, a diretoria na nossa sala, nos tirava da sala e vem. Na dúvida eu levo vocês. E aí a gente começou, né, ir para a igreja, se converter, aquela busca, aquela coisa de buscar Deus. Eu lembro que de quinta-feira a gente faltava na escola para ir para... Estava estudando à noite, no último período, e a gente faltava na escola para ir para o culto. O pastor perguntou: o que vocês estão fazendo aqui? Não tem aula hoje, o professor faltou. Mas mentira, a gente não queria mais ir para a escola, a gente só queria... Estava numa busca por Deus incrível. E aí eu lembro que a gente ficava assim na escola: você falou palavrão, porque, né, imagina, a gente a cada 10 palavras, 8 era palavrão. Aí, você falou palavrão, pede perdão pra Deus. Desculpa, é verdade. Aí ficava assim, um policiando: você tá mexendo com a menina aí, presta atenção, mano, vigia, irmão. Não, vamos orar, Deus vai trazer a varoa, fica em paz. Não, é verdade, vou fazer isso mais não. E aí começava: me encarou, vou brigar. Não pode mais. E era engraçado que a gente ficava se policiando o tempo inteiro, um policiando o outro, um tentando ajudar o outro a ser santo, a buscar Deus, a se converter. E esse processo é isso, você precisa ir em direção a Deus. Tiago, ele deixa muito claro: você vai em direção à presença de Deus. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vós. No versículo... Pode passar para mim? Não, aí mesmo. Não, volta, Vanessa, por favor. Isso aí. O Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: vocês viram por si mesmo que dos céus lhe falei. Não façam ídolos de prata, nem de ouro, e nem de ouro para me representarem. Façam um altar de terra. Um altar de terra, no Antigo Testamento, quando você vai estudar a história de Levítico, o altar de terra é o que todas as outras religiões faziam. Levantavam um altar e sacrificava os animais ao seu Deus. Quando Deus fala um altar de terra, você pode ser terra batida ou pode ser pedras. Mas aí tem um detalhe interessante. Não é você pegar a pedra, talhar a pedra, fazer uma escultura, fazer a pedra quadradinha para encaixar. Não, você tem que pegar a pedra do jeito que ela está na natureza e empilhar ela para fazer o altar de adoração para Deus. Por que isso? Porque quando você não talha a pedra, você não escreve na pedra, você não modifica a pedra, você não fica tentado a criar naquele lugar um altar de adoração. Você não fica tentado a adorar a pedra, essa é a verdade. E muitas vezes nós trocamos a adoração. Em vez de adorar a Deus, nós adoramos o pastor, ou o músico, ou a minha igreja, ou o meu grupo, ou meus amigos, ou minha vida espiritual, minha dedicação por Deus. E Deus está dizendo: não, vocês vão fazer um altar de terra. Começa por aí. E aí ele fala assim, ele continua falando: e neles sacrifiquem-me os seus holocaustos e as suas ofertas de comunhão. Na Bíblia não tem intimidade, mas tem comunhão. E essa palavra comunhão é muito utilizada na Bíblia. Ela aparece mais de 100 vezes. Sobretudo no Antigo Testamento. Em Salmos, é uma busca e um desejo constante. Comunhar. E uma oferta de comunhão é uma oferta bem interessante, porque você tinha que construir o altar de pedra, pegar o animal, pegar o sangue do animal, colocar em volta do altar, queimar a gordura, que é a melhor parte para Deus. E só nessa oferta de comunhão é onde você pode comer junto com o sacerdote, com Deus.
É o único sacrifício em que os homens participam junto. Amém? A gente faz algum outro símbolo da igreja cristã moderna, do Novo Testamento, que a gente tem que comer junto com Deus alguma coisa? Não. Santa Ceia, que interessante. Na Santa Ceia, o próprio Deus está presente. Na Santa Ceia, ele como cordeiro, ele se lança como sacrifício e ele divide com os demais. E aí tem um detalhe, ele derrama o próprio sangue para nos purificar dos nossos pecados. Uma comunhão. Amém? A partir de agora, você nunca mais vai olhar a Santa Ceia da mesma forma. Uma oferta de comunhão. Deus falou, para me adorar, para ter uma vida de comunhão comigo, você vai construir um altar. E nesse altar nós vamos participar juntos da comunhão. Não é mais agora você vem e sacrifica um animal para mim. Nessa oferta de comunhão, nessa oferta de intimidade, você come comigo. E uma vez eu falei isso, assim, você não chama para comer com você quem você detesta. A gente tem uma discussão no livro lá de Salmos, capítulo 1, né? Mas você não chama para comer hambúrguer, para comer pizza, para jantar na sua casa quem você não gosta. Amém? Você chama os seus amigos, as pessoas que você gosta, ou aquelas pessoas com quem você quer desenvolver um relacionamento para comer, para estar junto com você. E Deus está dizendo, ó, na oferta de comunhão, nós comeremos juntos. Lá em Apocalipse, Jesus fala assim, eu estou à porta e bato, se alguém abrir, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Vamos comer juntos. E o outro detalhe no altar de adoração, o altar de adoração, por que ele tem que ser uma pedra comum? Porque quando você desmanchar, ela fica lá na natureza. Para você não querer ser tentado de levar a pedra embora. Sabe essa coisa que o pessoal trazer pedra de Israel, água do Mar Negro, essas coisas todas, essas loucuras que o povo faz? Então, para você não ser tentada justamente a não fazer isso, Deus fala, deixa aí. Porque ele vai dizendo ali, ó, faça um altar, nele sacrifique-me os seus holocaustos, as suas ofertas de comunhão, as suas ovelhas e os seus bois. Aonde quer que façam celebrar o meu nome. Isso quer dizer o seguinte, que aonde você for, você celebra a Deus. Lembra da comunhão diária? A comunhão não pode ser só aqui na igreja de domingo. Ela tem que ser lá na minha casa, ela tem que ser no meu trabalho. Aonde quer que eu vou, eu levanto um altar de adoração. Eu levanto um espaço de adoração. Eu levanto um momento de entrega e de busca a Deus. Aonde quer que eu esteja, eu faço isso. E aí começa a dinâmica de você mudar. Sabe onde eu estou tentando levantar um altar de adoração na minha vida? Durante o meu percurso no trânsito. Eu levo 1h30 para ir, para voltar, todos os dias, para casa. E aí, geralmente, de manhã, eu fico escutando o jornal político, CBN, Jovem Pan, todas essas coisas, Estadão. E à noite, na volta, eu vim ouvindo esses programas de futebol, essas coisas. E aí Deus tem me incomodado, e aí eu faço assim, eu fico tentado, não vou. Depois eu leio alguma coisa, depois eu entro no aplicativo e leio, mas agora nessa 1h30, que até eu chegar em casa, eu vou ouvindo louvor e vou falando com Deus. Então é um altar de adoração. Você levantou ali. Esse é só um exemplo, tá? Muitas vezes Deus quer levantar altar de adoração nas madrugadas. Deus quer levantar altar de adoração lá no seu banheiro, quando você estiver lá, antes de tomar o banho, antes de fazer qualquer coisa, você fala assim, eu vou ficar aqui, vou dobrar meu joelho, vou orar, vou buscar Deus. No seu trabalho, se você conseguir chegar, o tempo que você ficar só, você levanta o seu altar de adoração ali. Aonde você for, Deus está dizendo ali, aonde quer que faça celebrar o meu nome, virei a vocês e os abençoarei. Isso é muito forte. Aonde quer que eu vá, e aonde eu for, eu levantar um altar para Deus, Deus vai me abençoar e Deus vai estar presente. Isso é uma vida de comunhão. Amém? Uma vida de um relacionamento que você vai construindo diariamente com Deus. Diariamente. Eu li esses dias que para criar rotina você precisa fazer alguma coisa 21 dias seguidos. Isso prova que eu nunca consegui ir para academia 21 dias seguidos. Eu lembro que quando eu estava numa busca irracional, eu ouso dizer isso, pela presença, pelo poder de Deus. Eu lembro que no final do ano eu sabia que era o culto de Ano Novo, que era aquele culto que ia ter muita oração, ia ser aquele culto do poder, do fogo. Eu resolvi fazer um jejum de 3 dias seguidos, só tomando água. Porque eu era crente. E aí foi, o primeiro dia eu já estava vindo numa rotina boa de jejum,
isso denuncia também que eu estou fazendo um pouco de jejum, mas eu estava vindo numa rotina de jejum, e aí eu lembro que eu tentei fazer esse jejum de 3 dias. Primeiro dia eu consegui, no segundo já comecei a ficar, o terceiro parecia que o estômago estava colado nas costas, assim, e aí eu já nem pensava mais. E detalhe, todas as comidas da festa da igreja foi feita na minha casa. Então, às vezes eu abria a geladeira assim, eu falei, não pega o pudim, não pega tal coisa. Foi uma luta. Chegou o horário do culto, eu não vi a hora do culto acabar. Começou a oração, eu falei, que é a oração que demora, precisa acabar logo pra gente poder comer. Sabe o que é isso? Espiritualidade racional. E detalhe, eu me achava muito mais crente que todos os outros jovens lá da minha época. Eu achava que era melhor que todos eles. Porque eles não jejuavam, eles não liam a Bíblia como eu lia, eles não pregavam, eles não faziam nada. E eu era o bom da boca ali, eu que fazia a parada acontecer. Sabe aquela coisa que está tão perto, mas está tão longe? Está tão perto, mas está tão distante. Preciso voltar. E esse altar de adoração é que eu e você precisamos construir todos os dias, na minha e na sua vida. Só para vocês terem uma... Lá em Coríntios 11, 30, a gente lê muito isso na Santa Ceia, mas fala assim, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormem. Mas se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Amém? Sabe a nossa oferta de comunhão? Muitas vezes a gente faz ela relaxadamente, é por isso que a gente dorme. E por isso que a gente é doente espiritualmente, por isso que a gente é fraco espiritualmente. O apóstolo Paulo aqui, quando ele fala da Santa Ceia, não é como a gente organizado uma vez por mês, gente. Eles faziam a ceia praticamente diariamente ali, quase todos os dias, porque era uma comunhão diária. A gente faz ceia uma vez por mês, por contas, não sei por que por contas, mas a gente faz. Também não dá pra gente estar aqui todos os dias comendo na igreja, mas não é a essência da coisa, a gente não consegue fazer. Pode passar, Vanessa, pra gente terminar. Lá, mais à frente, depois de uma caminhada, Deus, quando está para entrar na Terra Prometida, para abençoar o povo, isso é característica de uma pessoa que vive em comunhão, que anda com Deus. E Moisés tem um monte de defeito. A Bíblia fala que quando Deus ele chama Moisés para poder libertar o povo, no meio do caminho, Deus se arrepende e tenta matar Moisés. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor, eu mesmo acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés declarou, se não fores conosco, não nos envie. Isso é a vida de um homem cristão. Não adianta, eu não quero ser o dono da batalha, não quero ser o dono da vitória, não quero ser eu que conquisto, não quero ser eu aquele que faz acontecer, aquele que revela todas as coisas. Não, Deus, se o Senhor não for comigo, não me faz nem sair daqui. Lembra de Jesus? Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas antes seja feita a sua vontade. Pedro, quando todo mundo começa a abandonar Jesus, as pessoas começam a ir embora, Jesus vira para os 12 e fala, e vocês não vão embora também não? Aí Pedro responde, Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. O apóstolo Paulo, ele declara inúmeras vezes assim, que o meu ganho é Cristo, meu morrer é lucro. O apóstolo Paulo, ele abre mão, ele faz uma dinâmica da própria vida de abrir mão de tudo. E ele fala que o que ele mais quer é conhecer a Deus. Sigamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Davi fala, uma coisa pedi e a buscarei, viverei na presença do Senhor todos os dias da minha vida. Quando a gente olha para a vida desses homens, Moisés, Davi, Pedro, Paulo, eles têm um diferencial que contrasta com a nossa vida. Por que nós não somos Pedro? Por que nós somos um Paulo? Por que nós não somos Moisés? Porque nós não temos o nível de entrega que eles têm. Nós não temos o nível de desejo que eles têm. Nós somos amadores perto desses caras. Isso eu estou dando um exemplo da Bíblia. Você deve conhecer uns 10 aí de pessoas que você fala, olha, irmã fulano, irmão ficano, pastor ciclano é uma bênção. Porque há um nível de entrega e de sacrifício muito grande. Coisa que nós, muitas vezes, como povo,
Quando Deus se revela e começa a exigir para que tudo aquilo que eu falei no início, os nossos pecados sejam expostos, nosso medo, nossa segurança, tudo seja exposto, a gente dá um passo para trás e recua e prefere ficar à distância, vendo Deus fazer de longe. Eu não quero entrar, eu não quero fazer parte daquilo. Dá muito trabalho estar lá no meio. Dá muito trabalho fazer junto. Eu prefiro ficar aqui à distância, vendo o que acontece. E não é isso que Deus quer de nós. Intimidade não é para amadores. Amém? Presença de Deus não é para amadores. Precisamos desse incentivo de entrega.